Paz e bem a todos. Então, estamos aí, firme e forte. Eu quero agradecer a vossa presença, somente a presença do nosso capelão, também do Arthur, Conrado, também um grande irmão, está sempre ali nos agraciando com as suas orações, suas reflexões no grupo. Muito obrigado. Aí o Maurício e o nosso guardião. Então, eu quero agradecer a vossa presença. E sempre digo, como dizia Dom Bosco, a vossa presença é minha alegria. Bem, hoje então vamos continuar a nossa formação franciscana. Nós, na semana passada, nos encontros passados, falamos sobre a cronologia de São Francisco. E hoje então vamos falar sobre as origens de São Francisco e seu movimento. E vamos ficar por algumas semanas nesse tema. Eu acho importante, nós que estamos começando essa caminhada, embora alguns já sabem sobre a vida franciscana, já conviveram, mas é sempre bom relembrar a vida para depois a gente entrarmos em outros aspectos de São Francisco. E eu quero começar com essa carta de São Francisco. Eu vou pegar essa carta na fonte de São Francisco e Santa Clara, e a carta é de Francisco a Santo Antônio. Dizia assim: eu, Frei Francisco, desejo saúde a Frei Antônio, meu bispo. Apraz-me que ensines a sagrada teologia aos irmãos, contanto que, nesse estudo, não extingas o espírito de oração e devoção, como está contido na regra. Colocando essa informação, quero aqui dizer que falar de origem de São Francisco e seu movimento é novamente recuarmos, não mais na cronologia que nós já apresentamos, mas tentar dar outros passos, recuamos um passo para dar dois passos em relação a São Francisco. Então, eu quero dizer aqui a vocês que Francisco nasceu em 1182. Ele é filho de Pedro Bernardone, um próspero mercador, e Pica, uma mulher de procedência incerta. Por que procedência incerta? Porque, segundo as geógrafos, não tem muita informação sobre essa mulher. Simplesmente que foi a mãe de Francisco e que sempre apoiou Francisco. E Francisco era membro da classe média de mercadores que estava em ascensão na pequena e mais antiga cidade de Assis. E falar da aparição de Francisco na cena histórica ocorreu simultaneamente aos tumultuosos acontecimentos que deram origem ao nascimento da Comuna Livre de Assis. E aí eu quero agora voltar na história mediterrânea, e aí os professores podem me corrigir se estiver errado. Então, falar de Francisco, falar da conversão de Francisco, precisamos falar sobre a história antiga. Como acontece? Vamos falar da Roma Antiga. A Roma Antiga nós sabemos muito bem que, por conta do seu poderio, conquistou quase toda a Europa. Só que eles não eram capazes de governar todos os territórios que eles dominavam. Foi então que Roma teve uma estratégia de colocar seus representantes em cada território que eles conquistavam. Eles partilhavam as terras com quem? Germânicos e bárbaros eram pessoas que tinham bastante forças e batiam de frente com Roma, mas os germânicos eram mais pacíficos. Já os bárbaros, por serem bárbaros, até esse nome veio porque eles foram muito terríveis e não seguiam categoricamente ou quase nada as leis e os preceitos que Roma colocava em seus territórios dominados. Então eles ficavam em montanhas e florestas. Bem, diante disso, Roma fazia convênio com os feudos. Na verdade, feudos veio por conta desses senhores, já um pouquinho ricos, né? Mas que aceitavam essas terras para governar. E sendo assim, inclusive a família de Clara foi também um desses feudos. Eles aceitaram essa terra para governar. Então, cada general tinha terras. E muitas vezes eles moravam nessas terras, ou então delegavam mais outra pessoa para governar essas terras. E por conta das invasões bárbaras, esses lugares eram vedados por muros. E ali então tinha guardas para
apoiar, para ajudar quem estava aí dentro desses muros. Os que estavam fora dos muros, eles muitas vezes eram assaltados, estuprados, roubavam as suas economias e as coisas de subsistência. E os que estavam dentro, esses eram protegidos pelos seguranças. Só que eles tinham um porém, só que eles tinham que pagar impostos para esse governo, para esse imperador, para esse rei, para esse governador que estava controlando, que era responsável dessa cidade. Eu estou falando isso por quê? Porque Assis, essa cidade de Assis, também era governado por esses senhores feudos. E esse povo tinha que pagar impostos. E diz a história, e os geógrafos também, que eles pagavam 3 vezes ao ano impostos pesados. Só que às vezes, porque esses reis quase não faziam nada, praticamente não faziam nada, eles às vezes inventavam festas, inventavam alguma coisa assim para consumir aquilo que tinham. E aí então eles pediam novamente os impostos fora da época, fora das 3 vezes que deveriam dar. Diante disso, aí começou a surgir um outro povo que vamos chamar de burgueses. Esses eram mercadores, eram artesãos. Os camponeses, coitados, eles ficavam fora do muro. Eles não tinham, mas mesmo assim, algumas vezes eles pagavam impostos. Mas aqueles que estavam dentro, eles eram abusados pelo excesso de impostos que davam. Aí então eles começaram a se revoltar. Algumas vezes eles faziam rebeliões, inclusive Francisco fez parte dessas rebeliões. Só que, claro, se a gente vê bem as época antiga, principalmente medievais, era muitas traições. Às vezes o teu amigo, ele ia e fazia acordo com os nobres, e ali então você era traído. E assim foi acontecendo de quando em vez. Mas diante dessas revoltas, inclusive a família de Clara tinha que se ausentar, e aí foi pedir ajuda novamente aos romanos, né? E eles vieram novamente, entraram na cidade e conseguiram ter o poder. Mas mesmo assim, esse povo descontente não se cansou de fazer suas rebeliões. Porque, igual aquele filme, acho que Robin Hood, uma coisa assim, um cara que foi na mata e ajudava os camponeses. Assim também era os burgueses, ou aquelas pessoas que não conseguiam subsair na sociedade, não conseguiam ter lucro por conta desse excesso de impostos. Bem, e Francisco estava nesse meio dos que eram abusados. Eu digo pai de Francisco, a família de Francisco, inclusive Francisco nessa altura já tinha 17 anos. Foi então que uma vez eles queriam fazer emboscada, só que ali alguém traiu o grupo de Francisco, segundo o livro que eu li. E eles, na Colestrada, esse é o nome que deram a essa rebelião que não deu certo, Francisco, o grupo de Francisco perderam essa guerra, porque eles foram emboscados, segundo a geógrafa, e ele foi preso. Só que nessa prisão, aí o pai pegou Francisco, resgatou Francisco da prisão. Mas só que, porque as revoltas eram constantes, tinha que ter um acordo de paz. Os burgueses com os feudos tiveram um acordo de paz. É ali então que vai surgir a palavra maiores e menores. E esse acordo vamos chamar de Carta da Paz, assinada na praça pública em novembro de 1210. Esta data marca a assinatura de um novo acordo entre as duas principais classes de Assis. Quer dizer, a primeira vez são chamados de maiores, aqueles que já nasciam numa família de feudos, os ricos, e os menores, que são os povos, os artesãos, os mercadores, também, inclusive, alguns camponeses, porque os outros eram chamados, até não eram considerados de gente, né? Não eram considerados como pessoas. E cada grupo comprometia-se com a lealdade e a cooperação com o outro, para o bem da glória e da prosperidade de Assis. Então, o primeiro grupo era assim: os membros da classe dos mercadores, artesãos, eles podiam comprar por certo preço sua liberdade para fazerem parte dos maiores. E quando se faz parte dos maiores, você tem mais regalias. Você pode ganhar terras, você pode tem todo um direito, tem todo um respaldo jurídico, né, naquela região.
E o senhor Bernardone, pai de Francisco, conseguiu estar na classe dos maiores. O segundo grupo, a cidadania era definida pela quantidade de riquezas que ela possuía. Só que esse segundo grupo, infelizmente, não conseguiam as riquezas que esses feudos pediam. Isso eu estou dizendo no acordo de paz que eles tiveram. A pessoa era maior ou menor dependendo de sua riqueza comprovável. E a riqueza tornou-se o critério distintivo para a cidadania. A classe camponesa de trabalhadores e suas famílias eram considerados não cidadãos. Eles moravam fora dos muros. Eram inclusive chamados de não pessoas. Foram estes que Francisco logo identificava como os pobres, os fracos, os doentes, os leprosos, aqueles que mendigam à beira do caminho, aqueles que eram desprezados, muitas vezes religiosos, cristãos e não cristãos, ricos. Eles passavam diante dessas pessoas e não davam nem a mínima a elas, porque não eram considerados como gente. Isso a gente vai encontrar na regra não bulada, capítulo 9, verso 1 a 2. É tudo isso que eu falei, esse contexto histórico que eu falei, embora muito resumido, porque é complicado explicar taxativamente ou claramente sobre esses conflitos. Francisco já teria 17 anos de idade. Francisco de Assis, eu digo. Ele participou, inclusive, na invasão de Colestrada, que eu falei, onde eles foram traídos. Foi aí onde Francisco foi preso, o que resultou em sua captura e prisão por cerca de 1 ano em Perúdia, até que ele pudesse ser resgatado pelo seu pai. Mas o isolamento e as agruras da prisão começaram a temperar esse jovem, começaram a mudar, embora muito lentamente, a visão espiritual desse jovem Francisco. Entretanto, fora do cativeiro, ele logo foi recrutado como mercenário em uma outra e nova expedição militar. Porque, se a gente vê também na Idade Média, fazer guerra era um hobby para esses homens. E no tempo de Francisco, também fazer guerra é como se você passasse num ritual de ser homem. Agora você é homem. E se você não fosse guerreiro, muitas vezes as mulheres, as damas desprezavam, né? Porque você não tinha aquele perfil de um homem, de um macho. E Francisco estava nesse meio, com luxos, com ilusões, mas também ele tinha que seguir o que a sociedade da época pedia. Foi então que, nessa segunda expedição, seguido para Apulia, em uma jornada perto de Spoleto, uma cidade próxima de Assis, algo começou a perturbar a consciência de Francisco. O hagiógrafo, que a gente vai falar depois, mais tarde, nos nossos documentos, Tomás de Celano, ele conta-nos que Deus apareceu para Francisco em sonho e lhe perguntou: a quem é melhor servir? Ao Senhor ou ao servo? Então, logo na manhã seguinte, Francisco abandonou sua missão e voltou para casa, muito humilhado, mas também com muita agitação interior. Esse e outros acontecimentos são as sementes para o que pode ser chamado de conversão de Francisco, o período em que esse jovem começou a mudar sua vida para uma direção radicalmente diferente. Portanto, seu encontro inesperado, que marca, e Leonardo Boff, nos seus livros, fala muito sobre esse encontro, é o inesperado encontro com o leproso. Esse foi o momento que provocou uma mudança completa em sua maneira de avaliar o que é importante e correto e o que é pecado. É nesse encontro de leproso que ele viu que a sociedade não estava sendo justa com a outra criatura de Deus, com outros seres humanos. Eu quero terminar para dar logo vez e voz ao nosso irmão Arthur, dizer que os relatos hagiógrafos nos contam que Francisco encontrou Cristo em meio a esses leprosos. E diz também na história que os leprosos... Até agora, se for para a África, vai ver que os leprosos até hoje são abandonados. Mas na Idade Média era pior. Eles botavam uma coleira
com sino para dizer que eles estão próximos. Eles nem se aproximavam da cidade, porque poderiam ser apedrejados ou mortos. Eles passavam bem longe, porque nem tinham acesso algumas vezes na cidade. Mas mesmo assim eles eram obrigados a botar uma coleira com sino para dizer que eles estão passando por ali. E é esse leproso que Francisco abandona todo aquele luxo que a gente já viu quando falamos da cronologia dele, que ele abandona um luxo, o cavalo, a riqueza, a herança inclusive, e vai ao encontro desses leprosos, desses abandonados. E Francisco viu, talvez pela primeira vez em sua vida, seres humanos em sofrimento, postos à margem por sua cidade natal e abandonados em miséria e isolamento. Eu quero dar a palavra ao nosso Frei Arthur e dizer assim que quantos de nós nos sentimos também leprosos atualmente, só pelo fato de nós sermos negros. Eu sofro aqui no Brasil, eu vejo isso no Brasil. Você às vezes está numa calçada e a outra pessoa vai na outra calçada, porque pensa que por eu ser negro, talvez sou ladrão. Vou passar por aqui, não precisa ser atropelado, porque tem gente que prefere passar, o carro vindo aí, prefere passar na estrada, atravessar a estrada, só porque está vindo numa aí na mesma calçada que ela. Então, talvez nós, os negros brasileiros, também somos um leproso no nosso tempo. E Francisco poderia estar nos maiores, nos feudos, porque o pai comprou. Essa é a essência, né, da época. Mas Francisco preferiu deixar os maiores e ir pelos menores. Por isso, depois a ordem dele vai se chamar Ordem dos Frades Menores. É por conta disso. É a ordem que está entre os menores, entre os desprezados. E nós estamos aqui. No nosso tempo talvez não vamos encontrar leprosos, mas vamos encontrar um negro abandonado, uma pessoa de rua. Às vezes nas minhas pregações, quando eu me encontro assim com grupos de várias igrejas, eu tenho um grupo que tem muçulmanos, tem evangélicos, eu falo, quantas vezes a gente vai à igreja com a Bíblia no seu Vasco, até eu brinco assim, no seu Vasco, mas não damos nem um bom dia para aquele irmão que está na rua. Entendeu? Nem um bom dia a gente dá. Então é justamente isso aí. Vamos tentar descer do cavalo, vamos tentar deixar aqueles maiores que muitas vezes desprezam o ser humano e ir ao encontro de quem precisa, a partir das nossas pastoragens, daquilo que eu já estou começando a fazer, dando lanche para essas pessoas, dando banho, levá-los para o cinema para ver um filme igual qualquer ser humano tem direito, né? Eles também são seres humanos, têm direito, e nós aí, no nosso lugar, no nosso bairro, nossa cidade, fazer a diferença. Não precisamos nem botar o hábito, nem falar muito que somos crentes, mas pela nossa atitude, nós mostramos que realmente nós somos, e a gente vai ver depois, no próximo encontro, que as pessoas começaram a ver, os ricos, desde os ricos até os pobres, desde os maiores, aqueles feudos, os maiores, começaram a perceber que Francisco era mais do que uma pessoa religiosa, era uma pessoa espiritualizada. Então eu termino aqui e não sei se alguém poderia querer acrescentar a partir da formação franciscana que já teve, ou se não tiver ninguém, então podemos dar a palavra ao nosso irmão Arthur. Mas parece que o nosso reverendo quer falar. Então eu termino por aqui. Obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer a nossa essa aula, foi simplesmente fantástico. Primeiro, pela conexão entre essa história de Francisco e hoje os dias que nós vivemos. Hoje os leprosos, eles têm várias configurações sociais, né? Ou podemos até arriscar dizer, infelizmente, novos leprosos. E isso nós não podemos mais aceitar, não devemos mais aceitar enquanto menores, enquanto membros dessa igreja episcopal anglicana, que é uma igreja tão segura quanto a esse tema. Então essa leitura que você trouxe me renovou por dentro, me renovou a certeza de que eu estou no caminho certo, de que estamos no caminho certo, e eu queria parabenizar você por isso, né? Porque realmente me tocou profundamente essa avaliação, essa leitura sua, né? Histórica. 17 anos, 17 anos, me fez lembrar também muito a minha história, né? Quando eu deixei uma configuração de vida para me dedicar aqui às pessoas. Realmente você tem razão. Não só os negros, as pessoas com AIDS, né? Que são desprezadas e invisibilizadas, e tantas outras configurações que a gente vive, os ricos, né? Cada vez mais
sejamos força. Eu queria te agradecer nessa tarde, porque você tocou profundamente a base do meu coração, o fundo do meu coração. Obrigado. Pois bem, boa tarde. Reitero as palavras do Frei Magela, reverendo Magela. Foi realmente, acho que boa parte do que eu ia introduzir, você já conseguiu trazer, que é justamente pegando lá na fonte franciscana um dos episódios de conversão de Francisco, que é o encontro com o leproso. E atualizando, como o reverendo Magela trouxe, e você também trouxe, quem são os leprosos de hoje em dia? A gente tem que contextualizar que Francisco estava numa sociedade europeia, branca e europeia. Então, claro que os encontros dele não foram marcados pelo signo da raça, da etnia, da cor da pele. Muito menos por questões maiores de gênero. Então, dessa forma, o que eu trago hoje é uma reflexão bem breve, tenho 10 minutos, e depois a gente vai continuar no grupo, eu vou mandar o texto por uma página, para que a gente possa prosseguir a discussão. Mas só vou fazer a marcação desses pontos. A teologia da libertação, ela é um motivo de felicidade para nós e de tristeza ao mesmo tempo. Porque só no século XX a gente foi pensar não numa teologia sobre a libertação, como foi feita depois de Francisco, pela própria ordem, pela igreja. A igreja ela se apropria da ideia de estar próximo do pobre e começa a falar academicamente, eclesialmente, sobre estar perto do pobre. Mas a gente não faz esse balaio, como o Marcelo Barros, monge beneditino, fala, de teologias de pessoas e de saberes. Só na década de 60, 1960, com a Declaração e a Convenção de Medellín, que a gente vai dizer uma palavra, uma frase, que eu atualizo, mas por final desse texto vai ser enviado, que é orai primeiro pelos pobres. A atualização que eu quero fazer são duas, que é orai primeiro com os pobres, e eu quero especificar de quem são esses pobres, ou alargar. São os pobres economicamente, as pessoas que carecem de dinheiro, de tudo que o dinheiro traz, desde comida até roupa, os pobres de representação, então que eles não têm voz. A gente tem a questão de gênero das mulheres e a questão que eu quero acentuar agora, que é a questão de etnia, de cor da pele, que pela primeira vez em 1960 a gente vai começar a aproximar saberes latino-americanos e caribenhos de pessoas de pele preta e ouvir o que elas têm a dizer. Então a gente para com essa história horrorosa que é oferecer o pão e dar Jesus com a outra mão. Mas a gente também quer entender quem é Deus para essa pessoa. Porque a igreja, como o Leonardo Boff vai falar, ela é construída fora do prédio em sistemas de fluxo e contrafluxo. Então eu não posso pensar numa igreja que não seja dialética. Quando eu falo na inclusão do preto e da preta na igreja, eu estou falando em absorver vivências, como a que o irmão Numa trouxe, que ele já disse que passou, eu também já passei, até de você entrar numa loja, não ser recebido, você indo lá para comprar, claro, e não ser recebido, você está voltando à noite de algum lugar e ninguém fica na mesma calçada que você, entre várias outras coisas que acho que a gente poderia enumerar aqui por horas. A gente tem que pensar o que nós, enquanto igreja, estamos fazendo no sentido da comunhão. No texto eu trago também que a comunhão ela não pode ser para redenção. Quando a gente senta à mesa eucarística com Jesus, é para que aí haja uma partilha do corpo e do sangue, não por uma redenção egoísta, em que eu busco a minha salvação,
construção com o outro. E pensando nisso, olhando na nossa ordem, olhando na nossa igreja, como que a gente tem se aproximado das pessoas pretas? Como a gente tem feito uma inclusão não só pro forma. Então a Igreja Católica Romana, por exemplo, admitir no rito, admitir como parte da missa pessoas pretas, foi somente uma inclusão pro forma. Pronto, você pode participar, para de chorar. A questão LGBT, eu vou te casar, pronto, para de chorar. Como que a gente faz essa inclusão de fato? Como que eu chego até uma pessoa que está sofrendo com a AIDS, com o estigma que a AIDS ou SIDA, como preferirem, traz, e que ela tem outros entrecruzamentos de opressão, né? Lembrando que raramente a gente vai ter só a pele preta como razão de opressão, mas a gente vai ter gênero, sexualidade, procedência, classe social. Como que a gente consegue abordar isso enquanto seres humanos? Parar de fazer uma teologia sobre a libertação e fazer uma teologia da libertação. Aí eu trago um dado para a gente pensar que 2 concílios de Nicéia e de Trento, eles definiram como representar a santos e santas na Igreja Católica. E que boa parte disso foi admitido pela Igreja da Inglaterra, antes de ser uma comunhão anglicana, e que a gente só teve algumas manifestações esparsas, conhecidas a nível mundial, a partir do século XX, que foram os santos etíopes, os santos etíopes, então, imagens que não tinham mais aquele gesto suave, branco, do nariz afilado, mas que já tinham gestos guerreiros próprios das nações dentro da Etiópia, né? A gente sabe que os países africanos foram divididos com uma régua, não respeitando o próprio pertencimento a povos, a tribos, e com o Brasil, com o sincretismo com a Umbanda. Então hoje, se a gente tem representação de santos e santas, pretos e pretas, é graças a movimentos que desafiaram totalmente a ordem imposta pela Igreja, que se preocupavam em fazer como. Porque a Bíblia, segundo Marcelo Barros também, e segundo Leonardo Boff, ela não diz sobre o ser, ela diz sobre o fazer. A provocação que eu deixo no final, e para encerrar antes de ter meus 10 minutos, pergunto, o que nós, como ordem, fazemos para uma igreja de ação, não de cânones e histórias mal contadas? O altar é de todos e para todos. Nunca haverá Eucaristia de fato, sem o convite também a todos e a todos. O sacrário brasileiro é preto. Então, sempre lembrar da nossa igreja, da nossa ordem, e que cara que ela tem. E sejamos críticos com relação a isso. E lembrar sempre que inclusão não é colocar para dentro. Inclusão é dar as mãos e caminhar